Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito, e a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto Uhum. faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, esse virou uma guerra. O que significa, na opinião de vocês, ter saúde? Porque hoje a gente faz o diagnóstico, a gente que eu digo os profissionais de saúde, da doença, né. Ma Uhum. mas o que é ter saúde na opinião de vocês? Muito bom o que você falou, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde, falar, pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um completo bem-estar físico e mental. E aí eu pergunto quem é esse ser? Se você conhecer algum, me apresente, porque dificilmente, né? Um ser humano com tudo que ele lida e com tudo que ele precisa entender, inclusive para se sentir saudável, dificilmente ele estaria num completo e total bem-estar físico e mental, né? Mas eu também não concordo que a ausência de doenças seja simplesmente o que determina a saúde, né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né, já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Uhum. Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos 2 Que então. é o que as pessoas usam muito hoje, né. Exato. O pessoal às vezes Eu estou tá, sei lá, saudável. muito Eles que acima do peso, mas É, mostra: "Olha só, o eu eles exame querem estou tá tirar 10 no saudável. zerado". exame, tirou 10 no Exato. exame, tá lindo. Eu gosto muito de um estudo que mostra, né, o Blue Zone, não sei se você já leu Aham, sobre esse estudo, que sim. fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né, que realmente são aí a longo prazo o que determinou a saúde dos centenários, né. Esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no mundo, Exato, né, eles vários lugares, mapearam os locais onde esses centenários viviam para verificar o que que fazia essas pessoas, né, viverem por tanto tempo de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né. E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna, né, Uhum. de todos nós aqui. Eu acho que se a gente for colocar aqui no papel e marcar xizinho, a gente não vai completar os 9, né. Muitas vezes quando eu estou junto ao meu paciente, o que eu tento observar é quais são os seus objetivos e o quão funcional você está para atingir esses objetivos, né, objetivos de vida, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento. Então, muitas vezes, porque não existe uma saúde, né, você vai falar saudável, de 0 a 100, quão saudável? Né? Então, existem, acho que, níveis de saúde e é muito, muito particular. Eu costumo sentar com o meu paciente, a gente faz essa roda mesmo da vida dele. O quanto você acha que você está funcional nessas coisas que são importantes a você. E o que, que a gente pode colocar de pilares aqui que podem sustentar por mais tempo essa sua funcionalidade. Então, eu acho que saúde, dentro do que eu estudo e que eu observo, é justamente funcionar, né? Mas funcionar bem Bem. e se sentindo bem, né? E que tem muito a ver com o fato dele conseguir acordar e subir na bicicleta, independente dos exames dele estarem bons ou não, né? Então, eu acho que é muito mais subjetivo do que objetivo, né, com essa frase de bem-estar completo, 100%, ou ainda sua hemoglobina glicada 4,8%, sabe? Então, E o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham afeto, elas tinham uma rede relação, emocional, um exato, um suporte relacionamento emocional. muito grande, o que as pessoas hoje em dia estão também deixando a desejar. E Tem dentro muitas coisas que as pessoas estão Muitas deixando a coisas. É, não, desejar, assim, né. vivem próximos aos familiares, né, então, por exemplo, os idosos, esses centenários, eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né, eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente, né, você desce escada para ninguém me desceu a escada para me buscar, né, Eduardo, não foi isso que aconteceu. A gente não faz isso no dia a dia, né, além de ter uma Mas a gente alimentação super simula, quem quiser natural. consegue Exato, simular, é é isso possível que a gente simular. quer, né. Então, mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias para que Total. você funcione, porque não é mais natural né, esse A gente tá ambiente muito distante do que a do gente que foi se... projetado para fazer. Exato, Tem uma perfeito. frase do Hipócrates, que eu inclusive citei num podcast há algum tempo, onde ele fala que nós perdemos a saúde à medida que nos afastamos da natureza. Eu estava procurando aqui, eu não sei se está correto o que eu achei, mas você falou do Blue Zone, eu fui procurar esses 9 pilares. Uhum. Eu vou falar aqui, se tiver algum diferente, você me corrige, por favor.
alimentação saudável, depois ele falou equilíbrio alimentar, alívio do estresse, convívio social, consumo de resveratrol. Não, Não? não. achei Não uma outra aqui. necessariamente. Deve ser alguém já enviesado aí no... Custa uma taça de vinho, É, né? ômega tá 3, escrito, né? Consumo de cápsulas. resveratrol marca tal, né? Mas ele Exatamente. continua. Fazem bom. parte de grupos saudáveis, possuem e praticam algum tipo de religião, Isso. possuem senso de propósito. Que é aquilo que a gente Exato. falou do ter um porquê, o né? propósito, religião, Afeto. a fé, né? Afeto. Então, muita coisa aqui Alimentação não... saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os 9, mas, mas eu posso depois deixar pra gente colocar o link do artigo, que é muito legal. Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super, Não é super. só, como você falou, né? Índices num papel. Exatamente. E é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices no papel muito bons, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão, e estão extremamente não saudáveis mentalmente, né? E emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né? Mas a pessoa acredita, né, que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável. Enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né? A ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né? Que por conta de uma série de questões do lado de fora, vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde. É triste, mas eu acho que acontece muito hoje em dia, pela pressão das redes sociais também, tem muita coisa assim, mas ao mesmo tempo, eu também acho que, eu não sei, eu acho que é tênue, né? Porque também tem o outro lado, né? A obesidade hoje em dia é o que mais mata mais do que fome, por exemplo. Então, se a gente tem que ficar muito magro, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito gordas, estão totalmente distantes da realidade que a gente deveria viver. Eu acho que esse é o grande problema no final das contas. E aí a gente pode abrir um papo de 1 hora aqui. Com certeza. A gente pode abrir um papo de Tá. 1 hora. Mas, por exemplo, como identificar, assim? Porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente e você fala, nossa, esse exame é dessa pessoa, vocês se surpreendem muito às vezes com isso. Um cara que clinicamente parece que não tá legal, mas o exame dele tá ótimo. Isso é o comum, na verdade. É o né? comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico, na ortopedia, imagem diagnóstico. O paciente ele tem uma dor no ombro, você pede um exame de imagem, vem lá uma bursite. Mas se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo. Uhum. Né? Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões. Né? Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões. Né? E não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade e qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. Né? E aí a gente traz para esse momento presente e você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de 2 caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Né? Se você pegar o Yuval Harari, pegar o Sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter, é que se o ser humano não tivesse saído, né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor, e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro, que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, que ele cita 2 coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são 2 coisas diferentes.
Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então a beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, Rechonchudas. porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a a minha... sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM, e que eu mostrava pros caras. Por quê? É sempre Porque... assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as que coisas falei. que ele fala, que fui eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. Virei É a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. você- É hora que a gente só Virei assina a a avó cabeça, do né? cara. Sacanagem, vó, avó. Eu falo isso, por quê? E por que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como o sucesso, né? Exatamente. Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai gostando. você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a saúde. gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo é tudo saúde? Não. Tá tudo fudido. E é Mas aquele negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é Por isso, conta né? Que disso. do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo, Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista porque ela não conseguia mais comer.
de tanta depressão. E terapeuta. Depois de 1 ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em 1 ano, porque foi Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde, a total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo Fica pode, muito aberto. tudo, se Mas nada é, analisá-las em então um tudo é. contexto, analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode fazer só só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. Mas certamente eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida e eu acho que eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor. Mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala disso, Acabou a razão. e só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. É morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha o saúde. pessoal da no carb também. E né? tinha o Exato. pessoal que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. E não só pelo que você fala. E aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, Ah. onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era sobre sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta Isso, flexível. dieta flexível. Mas nada disso Exatamente. era Foi uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí, olha o barulhinho. foi E aí, aqui, tá foda-se a saúde, né? Era Exato. basicamente isso. Exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Para quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que tanto e faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né? Eu falo são coisas completamente diferentes. A gente não pode, né? Eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar isso você não pode, tá? Não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é numa totalmente ortorexia. outra É outra parada, abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas, como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo. Ponto. E Isso eu posso certeza afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa, para emagrecer e tal. E aí a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito assim. E aí eu
eu fico pensando que às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso? Eu tô errada. Não, não tá errada, de jeito nenhum. Mas assim, o que a gente sabe, né? Se a gente for olhar As os duas Ariana transtornos aqui brigando, agora alimentares. vocês Gente, vão ver dá sangue. licença, a gente montou um E eles podcast que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente. Mas a verdade é que assim, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renata? É o Roberta, me eu sou perdoe. chamada de Renata pelo meu avô uma vida, então eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo na boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria, que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente, é um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né? De transtornos psiquiátricos de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico pode ter uma interessante. chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem. Você tem algum parente próximo, né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentre os adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Imagino. Dentre os atletas, chega a 50%. Nossa. Né? E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo, ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Que legal, Eu não estudei sabia. comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso pode, é um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na terceira semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para a sua saúde, o que faz bem para a sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem para a sua saúde mental também Comer acessar só esses certo. alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso. Né? E nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma que as pessoas comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas. Porque é difícil você falar com uma população que mais de 70% não tem graduação. Mais de 80% não tem condição financeira de Que é pagar uma exatamente o que eu nutricionista falei. e dizer. Você fala A e a pessoa entende E esse B, é o C. grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer, eu sou responsável pelo que falo, você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama. Acabou minha liberdade na vida. Porque o peso que eu recebi com a minha Ser graduação... honesta, né? Exato. O peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio, falei, nossa, parece que agora eu tenho que tomar conta de toda frase que eu falo. E quando a gente vai estudar transtornos, é tanto sofrimento. É tão absurdo as coisas que a gente vê, a família inteira sofrendo, uma adolescente escolhendo morrer, né? Eu prefiro morrer do que ser gorda. Eu já ouvi frases como essa, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E aí, quando você lida com isso, eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares e eu recebo 7, 8, 9 pacientes nessas condições dentro do meu consultório, eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa, eu falo, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno alimentar, porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento Porque você vê muito disso, né? Exato. Mas sou nutricionista raiz e concordo com você. Não dá para comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que você vai ter resultados que quer, né? Isso não existe em nada na vida. Isso não funciona para trabalho, isso não funciona para relacionamento. Uma vez eu brinquei com ele e ele falou, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo. Aí eu falei, escuta, Você casou, que lindo, meu. você acabou de descrever o que é ser sozinho. Vou ter Ai, que que contar, alegria. vou ter que contar. Eu queria aproveitar que ambos falaram no final de comportamento. Uhum.
Porque o exame é uma foto de um filme, né? Não é a melhor coisa para De ser um avaliado. passado, né? E do Exatamente. passado, De um ainda de um dia passado. específico, sujeito a uma série de alterações. Fato. O que, então, pensando ainda em saúde, seriam comportamentos adequados para que a pessoa possa manter uma boa saúde? Ou se ela está sem saúde, gente, começar a conquistar uma saúde? Enem. Ele programou uma pergunta de prova aqui. Você Essa quer começar? É quase a Quer que eu redação comece? do Enem. Tem uma coisa que eu lembrei que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de como, o quanto comer. Porque a primeira coisa que você me respondeu quando eu falei do bolo depende de quanto ela vai comer, né? Uma das características do blusão que eu lembrei naquela hora mesmo, não estava zoando, É comer pouco. comer até 85% cheio. Né? É bem específico. Então, manter aí 85% do estômago cheio após uma refeição e parar antes disso, né? Como que Como um comportamento. a gente Você sabe parar disso? na satisfação e não no estufamento. Né? E é difícil a gente saber disso hoje em dia por algumas razões, né? Primeiro porque os alimentos que a gente tem muito hoje à disposição são alimentos que não só enchem o estômago, na maioria das vezes eles nem enchem, né? Eles são tão processados, tão refinados, que aquilo vai muito rápido, desce muito rápido, é digerido muito rápido, demora muito mais para você encher e você já encheu ali a sua densidade energética daquele dia. Mas procurar alimentos que tenham, né, fibras e que possam promover proteína, que possam promover essa saciedade de uma forma natural. Normalmente os alimentos em natura promovem. Eu ia falar, o que eu gosto é comida de verdade. Comida de verdade. Se você se alimenta basicamente de alimentos não processados, você Exato. tem uma chance maior do seu corpo entender quais são as suas necessidades, o quanto de fato você precisa comer, Exato. quando de fato você precisa parar de comer. Exato. E aí que entra uma outra questão. Você ter essa sensação de, poxa, eu acho que revisitar, né? Já estou satisfeito, não preciso continuar comendo, embora esteja gostoso, nunca vai estar tão gostoso ao ponto de um leite condensado com achocolatado, né? Então, Algo hiperpalatável, Ele foi né? feito Exato, para ser exato. comido para sempre. Isso era um slogan, né? É impossível comer um só. Então, dessa forma, você tem uma resposta de saciedade, né, muito mais intensa, desde que você não viva também desligando o seu sinal de fome, né, que é essa questão da restrição cognitiva. Se você conseguir ouvir seu sinal de fome e se alimentar quando com fome, é uma resposta do seu corpo, é um sinal do seu corpo inteligente. Você está em déficit calórico, você está com fome, né? Portanto, você precisa se alimentar para continuar atividades. Coma até a sua saciedade, não até seu estufamento. E quando sentir fome, coma de novo. Escolha bons alimentos. E a maioria das pessoas que são eutróficas, elas nunca fizeram dieta O que seria eutrófica? com peso adequado. Ah, sim. Né? A maioria das pessoas que estão acima do peso ou em obesidade, Viveram elas em já dieta. fizeram dieta uma vida inteira e elas fazem restrição cognitiva uma vida inteira. E cada dieta que elas fizeram, elas engordaram mais um pouquinho depois, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante. A gente voltar a ouvir sinais que eram naturais no corpo, né? Nós nascemos dessa forma. Um bebê solta o peito da mãe quando ele está satisfeito. Ninguém fala agora, acabou, querido. O jantar só depois. Ele solta, né? E a gente vai desestabilizando todos esses sinais ao longo da vida, né? Por vários comportamentos. Até as mães, os pais, e não quero que ninguém se sinta culpado aqui, mas é como vivemos, né? Come tudo, come até acabar. Né? Imagina, minha mãe era muito pior. Minha mãe dizia, as pessoas estão passando fome e você não vai deixar tá nada nesse largando prato, né? E às vezes eu tava aqui. Acho que toda mãe se identificou com isso, né? Exato, Tem uma das gente coisas- morrendo de fome Exato, na África e você imagina. tá deixando aí o Imagina. bolo Claro no que prato. se você comer, a pessoa vai seguir morrendo. vale dizer, né? Exatamente, mas né, são coisas, ou ainda agradar com comida. Comida é um carinho, né? Sim. Então, o quanto você vai linkar esse alimento e educar essa criança assim, olha, você tá triste, a mamãe trouxe um bolo, a mamãe te trouxe um chocolate, né? Então, eu você reconheço ensina. isso na minha avó. Minha avó devia criar gado. Porque só enfiando bolo nos netos lá. Mas são comportamentos que depois você tem como comportamentos Massa. aprendidos, né? Então, claro que é muito, né? Acontece, as consequências acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes, mas hoje a gente já tem estudos mostrando esse caminho, né? E além da modernidade, os alimentos que a gente viveu num mundo de escassez, onde você tinha que caçar sua comida, se você encontrasse, coma o máximo que você puder, porque você não sabe quando vai ter. Hoje você vive num ambiente de oferta abundante e as pessoas continuam com o mesmo comportamento, porque foi um processo evolutivo do nosso cérebro, coma quando tiver comida. As porções são muito maiores. A gente tem estudos que mostram a tendência da unidade. Você come um pedaço de pão aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, onde você estiver. Seja ele de farinha branca, de farinha boa, de farinha, né? De farinha boa, eu já estou classificando o alimento. Você vê que é inevitável, em algum Aham. momento sai, escapa. Mas a verdade é,
um muffin tinha 35 gramas, hoje ele tem 85. Você chega na padaria ou É a e fala, unidade. me vê um muffin. E você come até acabar. Dificilmente você deixa. Vocês dois vão no restaurante, vocês pedem o mesmo prato, um risoto. Vocês terminam o prato. O estômago de vocês é completamente diferente, a demanda energética é completamente diferente. Eu já aprendi Eu também já aprendi essa. Mas é a normalidade, você Aham. vê todo mundo terminar o prato, né? Então, algumas coisas, alguns sinais que nos protegiam naturalmente, hoje não nos protegem naturalmente, porque nós modificamos muito a forma, o local onde esses sinais acontecem. Nós vivemos em um local onde os sinais ali são completamente opostos da promoção de saúde, né? E eu não acredito que isso vá mudar. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente se comporta realmente perante esse novo cenário. Provavelmente isso vai piorar. Né? Exato. Pensando E que é o agora a realidade virtual, metaverso, Exato, todo mundo etc. sentado. E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já. Isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque A ela gente sabe foi que isso feito faz pro bem para a movimento. saúde. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil. Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio, é o extremo. Eu gosto muito de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente eu acabo descansando. Tem um dia que eu não Quando estou consigo, cansada. né? Não, mas no geral eu faço um treino de superiores num dia, aí no outro dia eu faço inferiores de um lado, depois divide, né? Então, no final das contas, eu tô sempre descansando alguma parte do meu corpo. E eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco, eu não treino. Tudo bem, eu treino forte, Você é uma Eu tô- pessoa eu tô vendo, condicionada. mas Pessoa eu Treino condicionada. fraco. Nem ela acreditou quando ela foi falar o eu fraco. treino bem, porque Não, comparado à fale por maioria você. das pessoas. Como é que é o seu treino, Muzi? Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Agora, dificulta um pouco, é o meu. Entendeu? Mas Ah, eu também claro, faço igual. eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. Mas, de fato, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer, É pouco, eu faço né? muito pouco. É pouco. Eu passo boa parte do meu dia É. sentado. Então, de fato, Sim. eu poderia treinar muito mais se eu quisesse. Acho que esse é um ponto bom pra gente entrar também, da questão do treino. Você citou o Harari. O Harari tem uma frase do Sapiens, que eu gosto muito, que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água. Então, a história da humanidade, né, história recente, após a Revolução Agrícola, é de trabalho do começo ao final do dia, de muito movimento, né? E hoje, como você falou, a gente fica sentado boa parte do dia. A obesidade infantil, gente, tá aí pra... E assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil. Ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta. As crianças estão todas aqui, né? Não, eu brinco com a Sentadas. Malu que no futuro, da maneira como as coisas caminham, o bullying na escola vai ser de quem tá acima do peso contra quem não tá. Porque ele vai ser o diferente. Mas a gente tá caminhando pra isso, né? Caminhando pra uma série de Mas doenças crônicas aí na adolescência. Sobre o que você falou de simular, né, uma Atividade. uma atividade e estar mais próximo à natureza, eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia, a gente coloca lá o pé na terra, a gente tem vários rituais que a gente tenta simular, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não, então agora a realidade é diferente. Não, nosso corpo, você mesmo falou, nosso corpo foi projetado, né? A gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos e a gente não vai mudar, a genética não vai mudar, vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que ajustar para conseguir evoluir, né, nessa parte de tecnologia, continuar lidando com isso e, ao mesmo tempo, seguir com saúde. Senão, é o que você falou, as crianças já estão todas doentes. É triste, assim, eu tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, isso não é seria uma o doença... pré-adolescente? Pré-adolescente seria aí na faixa, as meninas, 14 por exemplo, até os 12 anos, né? Então, Com dos 12 anos. 9 anos, eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica, menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima, glicemia muito para cima, menstruação. Desculpa, Não, ainda bem que ela vai me... Desculpa, Desculpa, vou falar nada técnico agora. Mas é essa questão, assim, é muito preocupante. A gente não pode olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem.
A gente precisa fazer alguma coisa. Eu só não acho que é a dieta restritiva ou faça isso, faça Sim. aquilo, tenha foco, que vai resolver. A gente precisa de uma política pública melhor, a gente precisa de mudanças grandes. A gente não pode ter mais Coca-Cola, não posso falar palavras de marcas, mas a gente não Pode. pode mais ter, posso, né? A Coca patrocina a gente. Mas não me patrocina, eu vou falar refrigerantes açucarados. Não tem. A gente não pode ter Não, imagina. refrigerantes açucarados, né, dentro de cantina de escola, para uma criança de 6 anos falar, eu quero um refrigerante com cheeseburger na hora do recreio, né? E é o que a gente tem, a gente não pode mais ter pacote de salgadinho. Por que uma criança não chega numa cantina e fala, eu quero uma maçã e alguma coisa assim, ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E enquanto a gente não fizer isso, que é o mundo, porque você cria direitinho, aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que serve no restaurante? Quer double? Quer refill? Tá tudo maior, tá tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Tem Aí você pega uma aquele- criança sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha, faça boas escolhas. Ela fala, o não que eu vai. quero é uma boa escolha. Tem aquele documentário velho já, Super Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por $1 você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia ele era obrigado a aceitar. Aí mostrava o que acontecia depois de consumir tantos dias lá. Era bem Teve interessante. esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase que ele ficou com esteatose. Grau 1, no caso. E vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício? É subestimado ou não?